Olá, tudo bem com você? Que alegria estarmos aqui mais uma vez para juntos estudarmos a lição ou a palavra de Deus. É bom sempre estarmos juntos, você aí e nós aqui, estudando juntos a palavra de Deus. Estamos aí no novo trimestre, já estamos aí iniciando a terceira lição desse trimestre, que é o último trimestre de 2025. E nós estamos com esta lição aqui, né? Quem está acompanhando aí, nós estamos com essa lição aí que vem o título Lições de Fé no livro de Josué. Na verdade, eu entendo assim como um complemento da lição da temporada passada, que estudamos sobre o Êxodo, né? Então, Josué ali, ele é o sucessor de Moisés, e aí vamos pegar o que a gente tem de lições neste assunto aqui para a nossa vida espiritual. Eu não estou aqui sozinho, né? Eu vou apresentar aqui os meus dois irmãos, colegas, amigos aqui, que estão conosco, que eu acho que é a primeira vez que a gente grava junto, né? Gravar lição, acho que é a primeira vez. Eu tenho aqui, na minha direita, o Pedro. A gente já se conhece um bom tempo, né, Pedro? Mas bem-vindo mais uma vez, e é bom estudar a palavra de Deus aqui junto, tá? Verdade, Rogério, muito bom, né? Nós já conhecemos há muito tempo, né? E agora nos reunimos para esse privilégio de aprender mais da palavra de Deus. Agradeço a oportunidade e que Deus venha nos abençoar, a mim, a nossa irmã Marta e a você, Rogério, e que essa lição seja de grande proveito para aqueles que vierem assistir essa lição posteriormente. Amém. Então, o Pedro já falou o nome da irmã aqui, a Marta Ramos, né? Bem-vinda mais uma vez aqui para juntos estudarmos a palavra de Deus. A irmã de vez em quando já está aqui também gravando. Também juntos aqui, acho que é a primeira vez, né, Marta? Com você é a primeira vez, e com o irmão Pedro também. Aliás, eu acabei de conhecê-lo. Legal. Mas é um prazer sempre, né, estar aqui participando, porque, na verdade, estudar a lição é crescer no conhecimento da palavra de Deus. E quando a gente estuda em conjunto, né, trocando ideias ali, é um ponto a mais. A gente realmente enriquece essa gama de conhecimentos que Deus nos permite ter através do estudo da palavra dele. É um prazer estar aqui com vocês. A gente está em oração para que o Espírito Santo de Deus nos ilumine nesses momentos que passaremos aqui. E um bom dia para você que está nos acompanhando também. Isso. Então, na verdade, o gostoso de estarmos juntos a palavra de Deus é compartilhar, né? Às vezes eu pego aqui a lição, entendi um texto, o irmão Pedro entende ali e tira uma outra lição daquele texto, a irmã Marta vai lá e aplica isso. Então, e aí você fala assim, mas e eu aqui do outro lado, o que eu posso fazer? Você pode comentar, né? Deixa o seu comentário da lição, se você concorda, você discorda, o que nós estamos falando aqui, né? Fique bem à vontade. Mas aí, além de você comentar, eu quero pedir que você também curta o vídeo e compartilhe. Mande para os seus amigos, seus colegas de trabalho, seus irmãos, para que essa mensagem da palavra de Deus alcance o máximo de pessoas possíveis. E a gente não consegue fazer sem a sua ajuda, tá bom? Então vamos lá, nós estamos aí, como já disse lá no início, na terceira lição dessa temporada, né? E vem com o título aí, Memoriais da Graça. E aí eu gosto muito de perguntas, eu falo aqui sempre, né? O que nos faz pensar não são as respostas prontas, são as perguntas. Exatamente. Memoriais da Graça. O que é um memorial? Primeiro, vocês pararam para pensar o que é um memorial aí? Sim. É interessante que, buscando o significado, né, a gente recorre hoje, né, à internet, né, ao Google, tem várias definições, né, que, na verdade, se você ler tudo aquilo lá, você vai culminar numa coisa só, que aqui diz assim, ó, refere-se a um objeto, local ou obra de arte, como um monumento, uma escultura, uma fonte, um documento, né, criado para comemorar um evento, pessoa importante ou memória coletiva. Então, é algo que nos faz, o memorial é algo que nos faz lembrar. Ou seja,
um memorial é feito para não deixar você esquecer. Correto. É isso mesmo, né, irmã Marta e Rogério? E aqui no desenho, aqui também, você viu aqui da lição, eles têm aqui uma memória, que é algo sendo gravado ali, né? E para que eu lembre, muitas das vezes é preciso ter alguma coisa escrita, ou ter estudado, ter lido aquilo, né? Até a Bíblia fala de livros de memória, né? Memorial de Deus, né? Livros onde tem coisas relatadas lá, coisas que às vezes nós esquecemos. Deus não esquece, Deus é onisciente, né? Mas nós esquecemos, então existe um livro de memória também, né? Isso é bíblico, né, no caso. E aqui vem trazer a história de memoriais. Vai falar aqui sobre as pedras, 12 pedras, né? Era para que quando os filhos, né, do povo de Israel vissem aquelas escritas, eles pudessem lembrar, né? Os pais lembrar os filhos dos feitos de Deus no passado, né, para eles. Então, na verdade, nós vamos estar estudando aí sobre a travessia ali do Rio Jordão. Correto. O povo de Deus, eles estão, agora, viajaram 40 anos pelo deserto, né? Estão ali agora no limiar, na divisa ali do deserto com Canaã, né? Que era a terra prometida, só que tinha um obstáculo, né? Que era o Rio Jordão, que na época que eles chegaram ali, para ser mais ainda preciso, era a época de cheia. E o Rio Jordão ali, ele tinha, avolumava bastante a água, derretia as geleiras, né? E a água se avolumava ali, a época de primavera, e fala ali que, possivelmente na época ali, ele tinha uma largura, a extensão do rio ali, era de mais de 1,5 metro, né? 1,6 metro, 1,6 km de água, né? Ou seja, 1.600 metros isso, de largura. 1.600 metros de largura o rio, nas cheias. E aí eu fiquei imaginando assim, se estava na cheia, além de todo o volume de água, tinha alguns riscos, porque eu fiquei imaginando que vinha pedras rolando, né? Ali na água, vinha galhos, né? Porque é cheia, né? Vem correnteza, né? Então era uma água perigosa. Com certeza. Então, aqui, antes da gente especificamente entrar nesse assunto agora aqui, o que veio de orientação, a irmã Marta e o Pedro falaram aqui, eu anotei assim, memorial, só para frisar melhor, tá? Objeto escrito, é um objeto ou uma escrita, né? Ou uma estrutura ou um lugar construído, né? Para servir de lembrança de alguma pessoa ou alguma coisa, né? Ou então a gente pode falar assim que o memorial é uma forma de manter a história viva. Exatamente. Né? Por quê? Você vai, onde você está, numa cidade, deve ter alguma coisa na tua cidade, aqui na nossa cidade tem alguma coisa, que você vai em algum lugar, tem lá uma estátua de alguém, né? Um monumento levantado para lembrar dessa pessoa, ou então um prédio que lembra alguma coisa. Então, é importante para o ser humano ter sempre alguma coisa que remete a essa lembrança. E no caso específico que nós vamos estudar essa semana aqui, Deus falando sobre memoriais da graça. O que nos faz lembrar? A graça de Deus, né? A graça de Deus. O que é a graça de Deus? A irmã Marta, não sei se quiser falar. Então, esse texto que eu vou citar está no final da lição, inclusive, mas cabe agora com essa pergunta que você fez, irmão. Diz assim, é um texto do Espírito de Profecia, que nós só temeremos o futuro se a gente esquecer o que Deus fez no passado para o seu povo. Então, Deus estabeleceu, Deus fez milagres, Deus deu livramentos, Deus fez maravilhas no passado. E Ele deixou marcas para que hoje nós tenhamos esse conhecimento e confiemos que Ele, esse Deus lá do passado, é o mesmo, né? Para a gente ter confiança e firmeza para a gente continuar a caminhada. Perfeito. E é bom a gente frisar isso, porque nós, como seres humanos, pecadores que somos, infelizmente nós temos uma tendência, e eu até falo assim, eu lembro que
sempre que alguém pede alguma coisa comigo e fala assim, tal dia, temos um compromisso, eu falo assim, me lembra. Porque, infelizmente, a nossa tendência é esquecer algumas coisas, né? A gente falha, a nossa memória falha, alguma coisa que a gente não tem em vista ali para lembrar, né? Então, assim, o que eu faço? Geralmente, eu tenho um compromisso, né? Ponho lá na agenda, para me lembrar desse compromisso, né? Agora, o que nos faz lembrar dessa responsabilidade, desse compromisso, ou, no caso específico aqui, da graça, né? O que nos traz, qual que é esse memorial que nos faz lembrar da graça? Que é o assunto específico que estamos estudando. No caso, a lição aqui, antes ainda de entrar nesse ponto aqui, conta a história de um policial, né? Vocês viram a história aqui da lição, um policial que abordou uma pessoa, e essa pessoa estava sem a carteira, no caso. Eu trouxe essa história para a minha vida, isso aconteceu semelhante comigo uma vez, né? Eu trabalhava à noite, de vigia noturno, cheguei num domingo, 7 horas da manhã, fui dormir. Como eu tenho dois trabalhos, fazia, no caso, hoje eu tenho um trabalho só. Fazia alguns pares de calçado em casa, e eu deitei para dormir. Quando foi 9 horas da manhã, alguém ligou, pedindo, Pedro, se você não consegue trazer uma botina para mim, né? Agora, na minha casa? Eu falei, sim, eu levo para você. Acordei meio atordoado, assim, com sono, né, ainda. Levantei, catei minha moto, coloquei uma botina dentro da sacola e saí com a moto. Andei aí uns 30 metros, 40 metros, eu senti uma chuvinha batendo na cabeça. Falei, caramba, acho que eu estou sem o capacete. Eu me lembrei do capacete. Virei a moto na esquina e estacionei em frente de casa. Quando eu estacionei em frente de casa, o carro da polícia estacionou junto. E ali ele me aplicou a multa, não adiantou explicar a situação para ele, ele me aplicou a multa também, não estava fazendo o trabalho dele, né? Mas isso ficou como memória. Aí depois eu tive que pagar essa multa, fazer reciclagem, questão da carta, né? Tudo por causa de um esquecimento, algo que eu esqueci, né? Mas isso foi resolvido, depois paguei a multa, fiz a reciclagem, recuperei a minha habilitação, né? Mas aqui, no caso aqui, memoriais da graça, são coisas, assuntos espirituais, né? Isso nós não podemos esquecer, porque isso é assunto do nosso destino eterno, trata de vida eterna, né? Uma coisa que não é coisa que se resolve aqui, é uma coisa para o futuro, para toda a eternidade. Isso, quando a gente fala de esquecimento das coisas aqui do nosso dia a dia, é uma coisa. Agora, esquecimento das nossas necessidades espirituais, aí é outra realidade. Aí as consequências são bem mais sérias, graves, né? Então, a gente não pode esquecer jamais dessas coisas espirituais, porque, na verdade, nós estamos lidando com o nosso destino eterno, né? Ô, Rogério, não sei se você tem percebido que a humanidade, assim, quase no geral, né, não tem se preocupado com esse assunto espiritual. Estão preocupados com o aqui e agora, com o presente, né? Aquilo que é eterno, aquilo que realmente tem valor, o ser humano parece que... É interessante a gente observar que uma das características do nosso Deus, ao tratar com o seu povo, Ele é um Deus carinhoso, um Deus providencial, né? Ele, conhecendo a limitação do ser humano, dos seus filhos, Ele materializou aquilo que Ele planejou. O fato dele ter pedido a construção de um santuário, a arca, todos os utensílios ali, tendo um significado espiritual, né? Significava cada detalhe da graça, né? Do Evangelho, do trabalho dele em favor do homem. Esses objetos tinha também a motivação de fazer o povo não se esquecer. Quando eles pediram, né, Deus pediu para que, no meio de todos os preparativos, que era a santificação, né, a parte espiritual que o povo tinha que
que ter, né, para ir, né, ele pediu que a arca fosse levada. E ele pediu alguns detalhes, né, que era para ser colocado tudo lá do jeitinho que ele havia dado lá no início. E tudo isso era para que o povo lembrasse que quem estava no comando era Deus. É no tempo dele, do jeito dele, né? E todas essas figuras que estavam ali materializadas em objetos, era para ajudar o povo a memorizar. E é interessante que essas lembranças foi escrita, né? Foi escrita, como o irmão Rogério leu, que o memorial também pode ser escrito. Isso. Né? Nós temos esses memoriais escritos para nós hoje. Eu acho que o maior e melhor memorial da graça é esse daqui. Exatamente. É esse daqui, a Bíblia Sagrada, né? Então, quando a gente fala esses detalhes aqui, a irmã falou dos detalhes, Deus, realmente, eu gosto muito disso, dos detalhes, Deus aqui, né? Quando Deus dá orientação, agora aqui, vamos lá, Deus vai agir, independentemente do que o ser humano, Deus vai agir. Do que o ser humano se prepara ou não, Deus vai agir. Mas quando ele pede para o ser humano se santificar, que a irmã falou aqui, é porque ele vai agir e isso vai ser bom para nós. Para nós, exatamente. Agora, se eu não se santificar, Deus não vai conseguir agir. Não é isso. Né? Deus vai agir, ele está falando que vai agir. Só que o preparo é para nós. A diferença que vai ser para nós. Aí você fala assim, mas cruzar o Rio Jordão, o que tem de memorial nisso? Aí a irmã falou aqui, Deus ele deu algumas orientações do que deveria ser feito ali para a travessia. Né? Primeiro, o povo tinha que se santificar, certo, irmã? Que a irmã falou, citou aí, né? O povo tinha que se santificar. Aí depois o sacerdote tinha que pegar a arca e aí é interessante, porque ele fala, a tantos metros à frente, entre a arca e as pessoas, tinha que ter uma distância, 900 metros. Eu não sei o porquê, 900 metros. Nossa, mas Deus é preciso nisso, né? 900 metros. Aí algumas pessoas falam assim, quase 1 quilômetro. Eu prefiro 900 metros, não sei o original lá como que está realmente, eu não sei. Porque eu vi no português aqui, né? Nossa língua, né? Fala de 900 metros. E aí tinha que, os sacerdotes levando essa arca, que a irmã falou aqui, que acho que era um objeto ali, como que eu vou falar assim, o memorial para as pessoas ali, espiritual, mais sério que eles tinham, mais importante que eles tinham no santuário ali. Era o símbolo da presença de Deus. Exatamente, justamente por isso, o símbolo da presença de Deus, porque ali continha alguma coisa ali do caráter de Deus. Dentro da arca ali tinha a tábua dos 10 mandamentos, né, que é por isso que estava guardado lá, porque ela é eterna, não foi válido somente por aquele período, ela era eterna. Dentro ali tinha a vara de Arão, que floresceu lá, e tinha também um pote, uma urna ali do maná. Então, tudo simbolizando o que Deus representa para o ser humano ali, né? Então, vamos lá. Então, ele pede para que os sacerdotes vão à frente, 900 metros à frente das pessoas, em direção ao Rio Jordão. Eu que gosto de detalhes, eu fico fascinado com essas coisas. Então, as pessoas iam seguindo o Rio Jordão, eu fico imaginando aquela extensão toda, nós já falamos ali, 1,6 km de água. E eu fico imaginando que com todo esse volume de água, não estava raso o rio. Os sacerdotes indo em direção, vai remeter lá ao mesmo exemplo lá do Mar Vermelho, que teve lá atrás, a abertura do Mar Vermelho, né? Mas eu fico impressionado com isso, porque quando os sacerdotes vêm e colocam o pé na água, né, parece que cria uma barreira ali, a água que vem descendo, ela para, e a água que continua, e eles falam que eles atravessaram a seco. E aí tem alguns detalhes que Deus deu de orientação ali para que Josué escolhesse homens, um homem de cada tribo, então 12 homens, para que quando eles atravessassem o rio,
eles pegassem um objeto. Que objeto era esse e para que serviria isso? Pegou pedras, né? Pedras. 12 pedras, né? Cada uma E representando... pelo que dá para entender, não eram pedrinhas pequenas, não, porque tinha que pegar a pedra e botar no ombro. pôr no ombro. Então tinha que ser, Pedra umas pedras pesada, pesadas. Eu imaginei, no caso, agora que eu estava lendo, estudando essa história, eu imaginei assim, eles carregando aquele peso nas costas ali, no ombro, né? E a distância que tiveram que caminhar, né? Mas eu acredito que eles não estavam preocupados com aquele peso, eles estavam vendo a maravilha de Deus ali, né? O milagre de Deus acontecendo, né? E aquilo ali era para ficar como memória, né? Para a geração futura também, né? Aquilo ali, aquelas pedras. E a obediência deles, né? A Deus ali, e aos detalhes. Muitas vezes eu estudo a palavra de Deus, Rogério e Marta, e eu vejo aqueles detalhes, mas eu falo, para quê? Para que serve isso, né? Por que esse detalhe está aqui, né? Mas se a gente for cavar fundo, a gente vai ver que Deus tem um propósito por detrás. Deus sempre quer dizer algo. Às vezes, uma simples palavra, Deus tem algo grandioso para nos revelar. Basta a gente cavar. É o que Jesus diz, examinais as Escrituras. Esse livro, esse memorial, como você já disse, né? A Bíblia Sagrada é o nosso memorial, né? E se nós examinarmos esse livro, nós vamos descobrir maravilhas aqui, com certeza, né? São tantos significados que nós tiramos desse fato. Aliás, de quase tudo, né, que a Bíblia ensina, são muitos significados. É que a gente não pode, não E dá agora tempo, me veio né? à mente aqui um detalhe. Foi pedido para que eles levassem essas pedras aonde? Para onde? Para a terra que eles estavam indo, No né? alojamento, aonde Isso. eles passavam. Era para ficar lá no alojamento deles. E eu fiquei pensando agora assim, qual memorial, quais as pedras que eu tenho no meu alojamento? Será que eu coloco esses memoriais lá no meu alojamento? No meio da minha família, junto aos meus filhos, no altar da família, onde nós adoramos em casa, né? É bom pensar nisso também, estabelecermos memoriais no altar da família, onde a família adora. E fica aí o recado para você, principalmente pai, né? O sacerdote do lar, levar a pedra que memoriza os livramentos que Deus tem te dado e aos seus filhos. É interessante que esses detalhes, essas coisas que a gente está falando aqui, irmã Marta e Pedro, Deus fala assim, bom, os sacerdotes vão com a arca, eles param no meio do rio, no meio do leito, eles param, todo o povo que estava vindo aí a 900 metros atrás, eles vão vir, vão passar e vão adiante. E aí, então, agora 12 homens tinham que pegar essas pedras, e tinham que pegar essas pedras de onde? Do meio do rio. Do Do meio do rio. Podia pegar e falar assim, não, pode pegar de qualquer outra pedra aí, não. Era pegar do meio do rio. Lá do fundo, né? Lá do fundo do rio. do fundo do rio. Para que pudesse lembrar do que Deus tinha feito por eles. Agora sim, ali foi um grande milagre, certo? Uma grande maravilha Com feita por certeza, Deus ali. foi um espetáculo. Uma teofania poderosa ali, eu fico imaginando. Eu fico imaginando aquele volume de água descendo, porque não era pouca água, né? E você observa que fala que as águas que iam descendo formavam um montão, formavam um paredão. É por isso que eu estou falando, parece que fez uma represa. Às vezes a gente vai aqui, vocês já devem ter tido essa experiência, você vai numa represa, tipo aí do Rio Grande, você passa ali, você vê aquele mundo de água, né? Eu fico imaginando, se tinha 1 quilômetro e 600, quase 2 quilômetros de água, de extensão de água. Imagina quanta água não tinha descendo. E aí agora de repente parou tudo. Para cima, aquilo como deve se ter fosse virado uma um paredão. parede, né? Um paredão, deve ter virado um paredão de água. E vindo árvores, pedras rolando, e parava tudo ali. Parava tudo ali. Já pensou? Olha só que poder fantástico que é isso, né? E aí as pessoas atravessando, eu fico imaginando assim, aqueles que estavam naquela geração atravessando aquilo, eu acho que aquilo jamais ia passar da mente deles, aquilo que eles estavam vendo ali naquele momento. Só que Deus já estava preocupado com uma outra coisa, com a geração posterior, porque as pedras eram para a geração posterior. Mas o que é isso daí? Isso daí foi quando Deus abriu o Rio Jordão e nós atravessamos a seco o Rio Jordão.
né? Então Deus trazendo tudo isso. Agora você fala assim, mas então Deus sempre vai abrir o rio Jordão para a gente, abrir o Mar Vermelho para a gente? Não, Nem sempre. nem sempre. Nem sempre as intervenções divinas são previsíveis. Muitas vezes nós não vemos aparentemente livramento. E aí é onde entra a fé e a confiança. Porque Deus tem outros meios, outras saídas. Essas, às vezes, não estão na nossa visão. Ele pode abrir o mar. Ele né? pode. Ele pode. Mas se ele não abrir, nós podemos continuar confiando. Porque nós sabemos que ele é o Deus, aqui a lição coloca, ele assentado acima dos querubins, né? Ele é o Deus que está no comando de tudo. Interessante, nesse momento eu me lembro dos 3 jovens hebreus que enfrentaram um rei enfurecido. E eles disseram, e eles iam ser jogados na fornalha. E eles disseram, com muita intrepidez, muita ousadia, eles disseram, se Deus, o nosso Deus, a quem cremos, em quem cremos, quiser nos salvar, Ele nos salva. Eles não tinham previsão do que Deus ia fazer exatamente. Mas eles tinham a convicção de que Deus podia fazer. Sim. Se o mar não abrir, se o rio não abrir para eu passar, eu não sei. Ele é Deus. E é essa confiança que nós precisamos ter. É essa confiança que você precisa ter quando você ver o mar na tua frente. Muito bom. Por que eu tô falando? Hoje parece que, às vezes, a gente pode... Eu não sei se você já teve esse pensamento também. Mas lá, para aquele povo lá, Deus se manifestou, fez maravilhas, né? Coisas fantásticas. E parece que hoje não acontece. Eu posso afirmar, Pedro e irmã Marta, e para você que está nos acompanhando, eu posso afirmar que Deus tem realizado milagres tremendos, milagres. Ainda hoje. E pode ter realizado na tua vida. Só que algum desses milagres pode ser que você nem consiga perceber. Exatamente. Eu acho isso fantástico porque Deus é um Deus de maravilhas, um Deus que faz, que opera. E só o fato de estarmos vivos, respirando, né? Se você está aí, de repente fala assim, mas eu estou aqui, mas eu estou enfrentando uma grande tribulação, um desafio, eu estou aqui, quem sabe doente, não tenho perspectiva de vida por muito longo. Não sei o que Deus vai fazer na tua vida, mas eu sei que Ele pode fazer. Assim como Ele fez no passado, Ele pode fazer hoje. Assim como aquele povo se preparou, de repente fala assim, eu já me preparei também, mas parece que eu não estou vendo nada acontecer. Não, esses memoriais da graça, aqui, acho que é o maior memorial, independentemente do que aconteça, a irmã Marta falou, não, e o Pedro, Deus é Deus. Ele é Deus. Ele vai, alguma coisa vai acontecer, é para o bem, se for para o bem descansar, ok, desde que seja feita a vontade de Deus, né? Mas a gente precisa confiar sempre nesse Deus. E essa história também, né, a gente vê em lições passadas sobre o próprio Moisés, né? Ele não entrou naquela terra terrestre, Canaã terrestre. Ele conduziu toda aquela multidão e não entrou. E ele não entrou. Só que Deus tinha algo muito maior para ele, né? Então, muitas das vezes, acontecem coisas em nossas vidas, né, e a gente pensa que isso é limitado aqui mesmo, né? Deus não está agindo, mas Deus com certeza, Ele tem um plano na nossa vida, um plano muito maior. Deus não estava preocupado com Moisés morar naquela terra terrestre, Canaã terrestre, mas Deus queria dar para ele uma Canaã celestial, né? Algo muito maior. Não há comparação. Nesse memorial estão escritos inúmeros eventos, inúmeras promessas que Deus fez ao seu povo e nunca deixou de cumprir.
Eu acredito que hoje, diante das lições que nós temos através do povo de Israel, porque foi um povo cabeçudo, né? Teimoso, Verdade. né? Que esquecia com facilidade. Mas nós somos iguais. Nós não somos diferentes do povo de Israel. É a mesma coisa. Como diz o ditado, só muda a embalagem, o endereço, né? Mas é a mesma condição. Então, o que nós precisamos é conhecer melhor esse Deus. Aprender a confiar nele, fidelidade, né, Marta? Né? A travessia milagrosa do Jordão reforça a verdade do poder de Deus, da sua fidelidade em cumprir suas promessas. Enquanto o homem não aprender a confiar e reconhecer Deus em sua soberania e descansar no seu amor, demonstra, quando nós conhecemos isso, nós demonstramos disposição, é mais fácil demonstrar uma disposição, ter uma disposição maior para obedecer. E qual que é a ordem que Deus dá? Que o povo teve que obedecer. A condição para o milagre tinha uma condição. Sim. Todo um preparo. E a ordem era santificar. Santificar a sua vida. E a ordem é diferente para hoje, irmão Rogério? Não. A mesma, né? É a mesma condição. É o mesmo Deus, para que né? Deus opere. Deus muda, né? Deus quer operar milagres na nossa vida. Existem condições para isso. Como que Deus vai operar milagres na minha vida? Como que Deus vai abrir o Rio Jordão, o Mar Vermelho, se eu estou vivendo no pecado? Se eu não estou na presença dEle? Se eu não o reconheço como soberano na minha vida? Não há como. E assim como Deus falou para o povo, né? Santifique-se, né? Porque eu vou abrir o mar para vocês, mas santifica primeiro. Deus está dizendo para mim, né? Para o Rogério, para a Marta, para você que está nos assistindo, se santifique, porque eu vou voltar para te buscar, eu tenho um lugar melhor para você, tenho um lar celestial para você. Então, se santifique, né? Que as portas do céu vão se abrir e você vai poder entrar. E é interessante que só o fato, como eu me santifico? Eu vou me santificar? O que é isso? É Deus que me santifica, né? Até isso. É o próprio Deus que tem esse poder, né? Esse poder. Eu acho que só assim, não sei se vai dizer. O que é eu me santificar? É eu permitir que o Espírito Santo, Deus haja na minha vida e eu retire tudo aquilo que não é legal. Me colocar, né, na presença de Deus, então, é a disposição. Eu acredito que todos, inclusive você que está nos ouvindo, eu acredito que todos nós já tivemos um Rio Jordão na nossa frente. Com certeza. Me lembro de quando eu vi minha filha na UTI, quando eu entrei naquela sala, já no 20º tralalá dias, que ela já tinha a aparência de um cadáver. E eu até ali eu estava questionando a Deus, a vontade dele, se era mesmo a vontade de Deus que ela fosse embora. Uma menina com 15 anos, Maíra. Enquanto eu questionei, nada aconteceu, só piorava. Mas naquele dia, eu entreguei, eu confiei, porque eu vi que não tinha mais nada para fazer. E aí ele fez o milagre. Amém. Amém. Isso eu vou... Então, é isso, é confiar, deixar ele fazer a obra em nós. Né? Amém. Só isso. O assunto que nós estamos estudando aqui, eu gostaria que você fizesse aí, como uma tarefinha de casa, tá? Lesse aí o capítulo 3 e o capítulo 4 de Josué, que é o assunto específico que nós estamos estudando aqui, né? E aí, eu acho que a parte da lição que fala assim, lembre-se, se a gente está falando em memorial é para se lembrar de alguma coisa. Exatamente. Ou aquele memorial é um sinal, né? Que a lição traz também aqui. E o que era esse sinal, essas 12 pedras que tinham que ser retiradas ali do leito daquele rio, levada para as pessoas, né?
Que sinal é esse? Quando a gente fala de sinal, e sempre lembrando aí que quando a gente está falando de coisas espirituais, são coisas bem sérias que trazem consequências. E o lembre-se aqui, não é simplesmente você lembrar e não fazer nada. É lembre-se e tome providências. É nesse sentido que Deus está falando. Então, quando ele é algum sinal que te lembra, e aí você tem que tomar uma atitude. Eu lembrei de alguma coisa. Bom, já vou trazer aqui. Tem um mandamento, só tem um mandamento que começa assim: lembre-se. Lembre-se. Então vamos lá. Se a gente está falando aqui, lembra e toma atitude, lembra-te. E agora que atitude você tem tomado? Esse mandamento ele fala disso. Quais as providências que você tem tomado em relação a esse mandamento? Ou em relação aos outros mandamentos? Quando você olha esse memorial que a gente falou aqui, quais as providências que você tem tomado na sua vida para se santificar, que é o que a irmã está falando aqui agora? Não é? Então, memorial, ele serve para te lembrar. Você lembrou, aí você toma a atitude de fazer alguma coisa que aquilo te trouxe a lembrança. Então, vamos lá. Eu falei de um mandamento. Lembra-te do dia do sábado. E se você não tem lembrado desse dia e não tem tomado providências em relação a esse dia, eu apelo que você procure entender um pouco mais a palavra de Deus, porque Deus não muda. Deus é eterno. E aqui, isso é um memorial. O próprio sábado é um memorial do quê? Da criação, da criação de Deus. Quando eu esqueço, irmão Rogério, eu estou esquecendo que Deus é o meu Criador e de todas as coisas. E aí, além de ser o memorial da criação, é um memorial da redenção. Né? Também, é verdade. Da salvação. Né? Exatamente. É o Deus que criou o sábado, é o Deus que nos salvou. Porque o próprio Cristo, quando ele falece, você pode ver que, assim como foi na criação, ele descansa no dia de sábado, e Jesus também, ele permaneceu ali na sepultura no dia de sábado, né? E ressuscita no primeiro dia da semana. Né? Então, é por isso que da criação, obra na sexta, né? A obra da redenção. É o memorial da criação e da redenção. Né? Voltando ao seu pensamento, que você estava falando, você colocou, Sim. Quando ele fala lembra-te, é uma ordem. No caso aí, você mencionou o mandamento. Lembre-te do dia de sábado. Ponto. E daí? Para quê? Para quê? Mas o mandamento continua. Sim. Aí ele dá os comandos. O que é que eu tenho que fazer a partir do momento que eu me lembro? Para descansar. Né? É para eu trabalhar 6 dias, no 7º eu paro e fazer isso, né? Ele orienta. E qual o motivo? Voltando a falar de memorial, eu achei interessante no início, quando você começou a falar dessa última parte, você fez uma pergunta. E mais ou menos assim, qual o objetivo de Deus ao estabelecer esses memoriais? Qual o objetivo? Só tem um objetivo, o maior de todos. Que o seu conhecimento, ou o conhecimento dele, de Deus, não seja eliminado na terra. Deus tomou todas as providências para que o conhecimento dele fosse preservado. Amém. Muitas vezes as pessoas perguntam, essa semana mesmo alguém disse para mim, como crer num Deus tirano como você crê, um Deus que mata toda uma geração no dilúvio, ele matou todos, que Deus de amor é esse? Falaram para mim essa semana na internet. Mas o próprio ato de Deus fazer o dilúvio acontecer, destruir aquele povo, é um ato de preservação do conhecimento do seu nome e do seu poder na terra. Se Deus não tivesse tomado aquela atitude, o conhecimento dele seria extirpado da terra.
Irmã Marta, a irmã tocou num assunto aí que me fez, eu não tinha parado de pensar isso não, mas me fez lembrar uma coisa. Para o dilúvio, Deus mandou vários convites e apelos para que as pessoas mudassem. Muitos. Né? Só com Noé foram 120 anos. Mas desde a criação até esse ponto, Deus vinha apelando e vinha orientando o povo. Exatamente. E aí, agora, quando a gente traz isso daqui, tem um outro evento que vai acontecer também, que Deus fala assim, ó, se santifiquem, se preparem para isso, quer queiramos ou não, quer você queira, quer você acredite ou não, Jesus vai voltar. Vai voltar. E aí, você está se preparando ou está fazendo como aquele povo antes do dilúvio? É um apelo para nós e para você, para que você, assim como pede aqui a lição, se santifique, se prepare, se separe de tudo aquilo que está errado, para que você esteja pronto quando Jesus voltar. E ele deu um aviso, ele deixou. Assim como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias da vinda do Filho do Homem. A história está se repetindo, irmão. Exatamente. Hoje nós vemos um povo morno, né? Tranquilo. É tipo assim, o barco está afundando e as pessoas estão distraídas, né? Percebe como nós estamos distraídos? As coisas acontecendo e nós estamos tão distraídos. A gente perde muito tempo com esse negócio, Exatamente. com esse objeto, né? Eu estou falando aqui, eu não estou falando de ninguém, não estou falando de mim mesmo, né? Então, às vezes você fica buscando algumas coisas e a hora que você vê, você ficou uma hora ali buscando isso e tal. Às vezes até coisa boa, mas você perde muito tempo com isso, né? Então, aqui uma outra coisa que a gente pode falar aqui, que o nosso tempo já está indo muito rápido, né? Está acabando o tempo. Quais são alguns dos memoriais pessoais que marcam sua caminhada com o Senhor e ajudam a lembrar-te do que Ele fez por você? Eu tenho certeza absoluta que cada um de vocês aqui, e você que está nos acompanhando, tem algum memorial que vai lembrar, nossa, quando eu vejo isso, eu lembro do que Deus fez na minha vida, eu lembro o que aconteceu e assim por diante, né? Eu não sei, eu não vou saber explicar, falar para você, mas eu tenho certeza que você sabe o que aconteceu, o que Deus já fez na sua vida, né? Aqui eu preciso falar uma outra coisa aqui também, de alguns memoriais que Deus deixou para nós aqui, para que pudéssemos fazer e relembrar algumas coisas. Aqui, na porção de quarta-feira, não sei se vocês destacaram também, mas eu destaquei ali, quando eu li lá em 1 Coríntios 11, 24 e 25, eu acho que esse, para mim, eu acho um dos maiores memoriais que nós temos hoje, que é a Santa Ceia. Exatamente. E aí o próprio Cristo falou assim, ó, fazer isso em memória de mim, olha só. Deus é fantástico, eu chego a arrepiar quando eu lembro disso daqui. É maravilhoso, né? Isso. Então, meios que Ele mesmo criou para que a gente pudesse lembrar do que Ele fez, faz e ainda fará por cada um de nós. E a lição... Então, a Santa Ceia não é um ato assim... Só fazer aqui... Uma cerimônia que, em si mesmo, assim, qual? O que significa? Em si mesmo? Nada. Lavar o pé, participar do pão, do vinho, né? Mas tem um significado muito além disso. O maior memorial da graça. Fazer isso em memória de mim, em memória do que eu fiz para você. Eu fiz um link aqui no caso de lembre-se com esquecimento, né? Deus está falando, lembra-te, né? Lembra, eu coloquei isso como memória, para você lembrar. E o ser humano tem a tendência de esquecer, né? Então, há aí um contraste, né? Entre o lembrar e o esquecer. Mas Deus está falando... Eu deixei para vocês, hoje para nós, né? O povo de Israel foi aquelas 12 pedras. Era para eles, através daquela história, ver aquelas pedras como um memorial e eles saberem que Deus havia feito maravilhas no meio dele no passado,
né? Abrindo inclusive o Rio Jordão. E agora ele coloca esse memorial maravilhoso que é da Santa Ceia, né? Para nos lembrar que um dia Jesus verteu o seu sangue na cruz para nos salvar, né? Eu vou colocar aqui, a gente já vai encerrando a lição, tá? Para vocês já ir pensando aí também e já fazendo a conclusão final da lição aí, né? Como evitar esse esquecimento espiritual? O que a gente precisa fazer, o que você precisa fazer para que esse esquecimento não aconteça na sua vida? Irmão Rogério, essa pergunta é muito apropriada nesse momento da finalização da lição. Isso. Olha, nós ouvimos quase todos os dias, quase todas as semanas, que alguém tirou a sua própria vida. E geralmente as pessoas que chegam nessa situação, nesse ponto, geralmente elas deixaram escrito que elas não têm sentido mais a vida, elas perderam a sua identidade, elas perderam o propósito. Sim. Olha que interessante que a lição diz. Olha, mesmo hoje, se quisermos manter nossa identidade como um povo que possui um chamado e missão peculiares, teremos que criar ocasiões para renovar nossa memória espiritual e individual e coletiva, a fim de manter o foco de onde viemos, quem somos e qual é o nosso propósito nesse mundo. Quem mantém esse propósito, quem busca, quem lembra, nunca perde o propósito de viver. Porque o nosso maior propósito é a pessoa mais maravilhosa que existe. A pessoa que é a razão de todas as coisas, inclusive de estarmos aqui. Jesus Cristo. E sem ele não existiria, no caso, o Evangelho, né? Essas maravilhas, né? As boas novas de salvação. Então só através de Jesus, né? Que essa é a nossa esperança. Nós podemos concluir, então, que devemos nos lembrar. Nos lembrar. Eu acho que o melhor meio de não esquecermos, né, esses memoriais da graça aqui que fala, é estudarmos a palavra de Deus, né? Estudo. É frequentarmos a igreja. Às vezes, eu faço um apelo para você que está nos acompanhando aqui, estamos aqui encerrando essa lição, mas eu preciso fazer um apelo para que você estude diariamente a Bíblia. Esse é o que nós falamos aqui, é o maior memorial que nós temos da graça de Deus para a nossa vida. Que você frequente a igreja, né? Porque por mais problemas que você tenha, por mais dificuldades que você tenha, por mais lutas que você tenha, eu sou pecador, mas venha à igreja, porque é aqui que o Espírito Santo vai estar agindo mais fortemente na sua vida, né? E aí eu vou colocar agora a pergunta para a gente fechar a lição. Como evitar o esquecimento? Então, é estudar a palavra de Deus, que é o que vai fazer você lembrar de quem Deus é, do que Deus já fez, faz e ainda fará por você. Mas aí a gente fala, eu quero a pergunta para a gente encerrar aqui. Quando a gente olha para a história, o povo de Deus ali atravessando o Rio Jordão, entrando na cidade na terra prometida. Hoje, nós estamos em maior ou menor perigo do que eles? Maior vida perigo, espiritual. Maior perigo ainda. Por causa que nós temos hoje, o mundo nos oferece hoje maiores distrações, mais distrações. As armadilhas são... As armadilhas são muito. Nós tendemos a olhar no passado e falar como aquele povo foi rebelde, né? Viram tantas maravilhas e simplesmente não atentaram à palavra de Deus, né? E nós, né? Nós vemos através desse livro aqui, ó. A Bíblia diz aqui, eu já quero encerrar com esse texto aqui, Rogério. Em João capítulo 14, versículo 26, é o texto que eu quero
deixar aqui minhas últimas palavras, que Jesus está falando aqui que, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, a pessoa do Espírito Santo, né? Ele nos faz lembrar. Acabou o Como? tempo. Através da sua palavra. Se eu não estudar, eu vou lembrar do quê? Né? Exatamente. Isso. Não tem como lembrar de uma coisa que você não viu, né? Irmão Rogério, eu sei que o senhor que está dirigindo a lição e, consequentemente, vai encerrar. Mas eu sinto o Espírito Santo falando no meu coração para eu deixar uma mensagem para você que não é adventista e está assistindo o nosso estudo. Não é interessante, não é motivador termos um estudo direcionado e não ler aleatoriamente a Bíblia? Que às vezes te desanima porque não é interessante, né? E quando você tem um assunto direcionado, né, dirigido, fica muito mais interessante o estudo e você vai mais fundo. Então, eu quero deixar um apelo para você que não é membro da Igreja Adventista. Venha nos conhecer a igreja, adquire a lição da Escola Sabatina. Eu estou apenas com uma xerox aqui da lição, que eu estou sem lição. Mas, irmão Rogério, mostre a lição. Olha, é uma revista trimestral com estudos direcionados. Cada trimestre é um tema. E cada diário estudo, fracionado. E você vai se aprofundando e conhecendo mais os memoriais da graça que Ele nos deixou estabelecidos para nosso crescimento e salvação. Amém. Amém. É isso. Estamos encerrando aqui o assunto que temos aqui. É só 50 minutos, nós passamos até um pouquinho já, mas que você continue estudando. A irmã Marta falou aqui, tenho alguns meses, eu não tenho esse guia de estudo, a lição da Escola Sabatina, que a irmã falou aqui, mas você consegue pela internet, entre lá no site cpb.com.br, você consegue adquirir também esse material, né? E ainda mais, para aqueles que são membros da igreja e para você que de repente não você consegue fazer uma assinatura para o próximo ano já, para que você tenha esse alimento espiritual todo dia ali na sua casa, e que você tenha esse memorial. Inclusive, irmão Rogério, para as crianças, viu? Também. Como eu sou do departamento infantil, do Ministério Infantil, eu já aproveito e deixo aqui. Adquira a lição das suas crianças. Isso. Porque o estudo da palavra de Deus de forma ordenada, assim, você consegue um aproveitamento espiritual muito melhor, muito maior. Com certeza. Que Deus te abençoe. Você continue estudando a palavra de Deus, lembrando desses memoriais aqui, para que você tenha certeza de que Deus agiu no passado, Ele age agora no presente e Ele ainda vai agir no futuro. Que Amém. Deus te abençoe e até mais. Amém.